E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem, e hoje vocês vão sair daqui melhores ainda, porque eu vou ensinar um ataque contra a abertura London, né? Que vai tirar as brancas aí da preparação da zona de conforto, ok? Eu tenho toda a certeza disso. Então a London vem aí com D4, você joga cavalo F6, e aqui as brancas jogam bispo F4, né? Caracterizando aí o sistema Londres. O sistema London, né, é um sistema de abertura, não é uma abertura, é só um local para o qual as brancas desenvolvem as peças e elas basicamente fazem isso todos os jogos contra o que quer que seja que as negras jogarem, ok? As peças sempre vão aqui para as mesmas casas, né? As brancas formam uma pirâmide de peões, trazem o bispo para D3, o cavalo para D2, né? E basicamente ignoram o que quer que as negras estejam fazendo. Não contra esse ataque aqui na London com um quezinho aí de Índia do rei por parte das negras. Aqui você joga C5, ok? C5 já é um movimento diferente aí para as brancas tão cedo. Para você que não viu meu vídeo de London, depois vá assistir, é muito legal. Se as brancas aqui tomam o peão, elas estão assumindo uma desvantagem, né? Por quê? As negras recuperam um peão com dama A5 cheque, né? E aqui você vai ter trocado um peão lateral, que é menos valioso do que um peão central. E aqui você já está levemente melhor. Claro que não é nada decisivo, porém você já atingiu o seu objetivo de tirar o seu oponente da zona de conforto e pegar uma certa vantagem, ok? Então, aqui, o que as brancas devem fazer? Por incrível que pareça, não é tomar e não é também solidificar o peão, né? É avançá-lo. E você vê aqui que dentro da database do Lichess, avançar o peão não é comum. Geralmente, os jogadores eles estão presos aos planos da Londres de fazer a pirâmide de peões, ok? E aqui qualquer um desses movimentos, E3 ou C3, que são de longe os mais comuns, né? Já dão às negras uma taxa de vitórias aí maior, ok? Até se a gente limitar aqui a jogos de mestres, o movimento E3 é o mais comum e não é a maneira correta de se jogar. Se peão E3, que é o movimento mais comum aí, né? Tentando fazer a pirâmide de peões e montar o sisteminha London contra o que quer que você joga um incrível movimento que parece muito esquisito, que é cavalo D5. Então o cavalo D5 faz algumas coisas, ok? Primeiro, tem o fator psicológico de ser um movimento que seu oponente nunca viu. Não parece um movimento bom, ok? Porém, é o movimento recomendado aí pelo computador, é o melhor movimento que existe na posição, ok? Ele quebra um princípio de abertura, você move a mesma peça duas vezes, e o seu oponente aqui vai estar se perguntando o que é que esse cara quer fazer. Pois bem, você está atacando o bispo, né? Então ele é praticamente forçado a voltar aqui para G3. Se ele faz qualquer outra coisa, né? Simplesmente, sei lá, cavalo C3 ou se não C4, você vai estar bem melhor porque você ganhou o bispo, seu oponente vai jogar sem par de bispos, com peões dobrados, né? Então, aqui, bispo G3 é quase que obrigatório e você expõe a fraqueza da Londres, ok? A London desenvolve o bispo negro muito cedo na partida e, portanto, há aqui uma fraqueza no peão de B2, ok? Então, você joga dama B6, atacando o peão de B2, e esse peão não é tão simples assim de defender, ok? Então aqui a gente vai explorar algumas possibilidades de defesa desse peão B2, ok? Mas primeiro, por que o cavalo D5 foi um movimento necessário? Por que não aqui simplesmente então jogar dama B6? Pois é, se você joga dama B6 de cara, as brancas têm uma refutação teórica a esse lance, né? Que é simplesmente entregar o peão com cavalo C3. Se você toma o peão, as brancas não vão defender, elas vão contra-atacar, ok? Então, aqui, cavalo B5 é um contra-ataque aqui e você perde a iniciativa. Essa posição aqui tem uma maior taxa de vitórias aí para as brancas, é mais complicada de você jogar do que para o seu oponente. Na posição onde você joga cavalo D5 antes de jogar dama B6, o movimento cavalo C3 é encontrado aí com um simples cavalo toma, cavalo de C3, e aqui seu oponente vai ter que jogar com peões dobrados e uma fraqueza nas casas negras, beleza? Aqui você vai ter um jogo confortável, você pode simplesmente fianquetar o seu bispo negro, e as brancas aqui, primeiro perderam o setupzinho da London que elas queriam fazer,
vão ter que improvisar. E segundo, elas têm fraquezas de longo prazo aqui, né, nas casas negras e com peões dobrados, né? Esse peão dobrado aqui pode, inclusive, eventualmente virar um peão dobrado isolado, ok? Então, nós temos aqui algumas maneiras diferentes que as brancas vão ter que defender esse peão de B2, ok? Primeiro de tudo, né, a maneira mais comum de defender o peão de B2 é simplesmente avançando ele, né, para B3. E aqui, novamente, você vai explorar esse tema das casas negras serem fracas, ok? Você pode simplesmente trocar no centro, e aqui o seu oponente, se ele pegar de dama, você troca de dama, né? Mas o mais comum é pegar de peão. E nessa posição, né, você vê que as casas negras do seu oponente estão meio expostas, ok? Você tem o controle de algumas diagonais legais. Por exemplo, o dama A5 cheque já é um movimento que está disponível e causa alguns problemas, né? Você vai fianquetar seu bispo negro, que é um movimento legal também, e vai, em geral, só fazer perguntas para as brancas, mas você já gerou confusão e tirou elas aqui de preparação, ok? Então aqui você joga G6, né? Aqui o movimento mais lógico para as brancas continuarem é cavalo F3, né? Defendendo aqui o peão. E você pode desenvolver o bispo para G7, né? Para explorar aqui a fraqueza das casas negras. Ou senão você pode jogar um movimento melhor aqui, que é o movimento bispo H6, que parece esquisito, né? Você tá tirando aí o bispo para fora da casa do fianqueto, mas ele expõe muito a fraqueza que as brancas têm nas casas negras. Olha, digamos aqui que as brancas queiram continuar com aquele setup de desenvolvimento normal do sistema London com bispo D3. Olha, aqui você já tem, por exemplo, um dama A5 cheque e não tem nenhuma maneira confortável para o seu oponente bloquear, ok? O único movimento aqui para bloquear esse cheque que faça algum sentido é o movimento cavalo D2 e aqui você tem, por exemplo, cavalo C3 atacando a dama e a única casa segura para essa dama é se colocar na cravada, ok? Então, você vê como essa linha é complicada para as brancas jogarem, viu? Com somente movimentos naturais, nós chegamos aqui numa posição onde o rei está quase cravado por conta da dama, né? O cavalo está cravado e as brancas não têm casas boas, não têm movimentos bons. E tem muitos movimentos naturais. Você vai fazer o roque curto, você vai trazer o seu cavalo para C6 e muito provavelmente você vai ganhar esse peão aqui de D4, ok? Então, nessa linha você já tem uma vantagem quase que vitoriosa no ponto de vista estratégico. O jogo aqui vai ser muito tranquilo para você jogar. E você fez o que era o seu objetivo, que era tirar as brancas da zona de conforto, ok? Então, pessoal, se você viu até aqui, é porque você gosta do conteúdo. Não esquece de disparar o like, demora só um segundo. Se inscreve aí no canal e considere virar membro. Nós vamos dar uma olhada agora em algumas outras defesas do peão de B2, ok? Então, voltando aqui para a linha principal, né? Dama B6 ameaçando o peão de B2. Nós temos aqui mais alguns movimentos que nós precisamos analisar. Então vamos dar uma olhada aqui em outro movimento que também aparece, que é o movimento, ó, cavalo A3. Já que cavalo C3 não é mais uma opção, pelos motivos que a gente analisou mais cedo, cavalo A3 vem com o mesmo plano, ok? Que é a ideia de que se você tomar em B2, as brancas jogam aqui cavalo B5, né? E do nada as brancas estão te contra-atacando aqui e tomando de volta a iniciativa. Então essa é uma ideia que pode aparecer em jogos amadores, ok? Aqui você tem algumas táticas legais. Você pode começar primeiro dando um cheque aqui em B4, né? Seu oponente não pode bloquear de dama. Se ele bloqueia de dama, você toma o peão e dessa vez você tem tempo na torre, ok? Então a situação já é bem diferente. Portanto, ele precisa bloquear isso daqui de peão e você encontra esse movimento. Peão bloqueia C3, simplesmente sacrificando o cavalo para tomar o peão, ok? Aqui, o seu adversário não pode recapturar de peão. Por quê? Se ele recaptura de peão, você toma de dama, né? E aqui, se ele bloqueia de dama, cai a torre. Se ele move o rei, ele perde o direito de roque e cai o cavalo, ok? Então, essa variante aqui você já tem bastante vantagem. O que seu oponente deve fazer ao invés de recapturar de peão, ok? Ele deve ver um movimento que não é tão simples. Dama
D2, ok? Bloqueando aqui a possibilidade de um cheque descoberto. Nessa posição, você vai simplesmente sair com um peão a mais, ok? Você capturou aqui o peão de C3, você sai atacando a dama e o bispo do seu adversário, ele vai trocar as damas aqui, né? E no final da linha, você simplesmente está com um peão a mais. Ele pode até ameaçar um duplo aqui em C7, mas não tem problema, você pega o bispo, né? E aqui, digamos que ele ainda tente dar um duplo, né? No final da linha, você vem aqui para D8, né? E ele vai ter que escolher ou trocar torre por torre, e você ainda sai com o bispo à frente, porque você tomou o bispo aqui, ou se não, ele vai recapturar o cavalo e perder o próprio cavalo, e aí você sai com o cavalo na frente, ok? Então, você simplesmente capturou o bispo, ele precisa recapturar, e você desenvolve o cavalo protegendo aqui o duplo, e você está simplesmente com o peão na frente, as brancas não tem compensação nenhuma, e você vai seguir para ganhar esse jogo, beleza? É isso, pessoal. Essa é a variante indiana aí da Londres com ataque de cavalo que vai com certeza tirar o seu oponente da preparação, te dá muitas chances de vitória. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, né, pessoal, se inscrevam aí no canal. Por apenas R$5 você pode me apoiar no Clube dos Canais se você aprendeu algo novo. Um abraço, até a próxima, pessoal.